Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente semana que se inicia com a paz de Jesus. Estamos todos aqui hoje reunidos, iniciando mais um Evangelho diário com a bênção de Deus, nosso Pai. Esse momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos, a todos os irmãos que estão aqui agora conosco, às 7:30 da manhã, um bom dia, mas também vamos deixar aqui o nosso carinho para todos os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos ao longo do dia. Vamos deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Sejam todos sempre muito bem-vindos a este momento que nós partilhamos o pão do Evangelho, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho diário. Este Evangelho diário de hoje que completa o número 1000, meus irmãos, dos nossos encontros aqui. 1000 encontros que a nossa grande família do Evangelho diário realizou com Jesus, com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, meus irmãos, nós todos vamos agradecer a Jesus, porque todo o mérito é do Cristo por estarmos aqui no Evangelho de número 1000. Todo o mérito vem de Jesus, porque para estarmos aqui hoje, completando o número 1000 de encontros do Evangelho diário, é graças a Jesus. Também vamos agradecer ao nosso querido Allan Kardec, meus irmãos, porque a obra que a gente iniciou aqui, o nosso primeiro Evangelho diário, e nós estamos aqui hoje no Evangelho diário de número 1000, é sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos agradecer ao nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, que nos abençoou com tanto trabalho, tanta persistência, tanto sacrifício e tanto amor à doutrina espírita, e trouxe para todos nós, com o auxílio dos bons espíritos, esta grande obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a bússola que guia a nossa alma pelos caminhos do bem, do amor, da fé, da caridade e da esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande bússola para todos nós na jornada da vida. E é justamente essa obra que tem nos guiado aqui ao longo desses 1000 evangelhos. Por mais que a gente sempre traz uma obra nova para ir complementando, uma história, o evangelho continua sendo sempre a base de todos os nossos encontros. Então, se estamos aqui hoje no encontro de número 1000, também é graças ao Evangelho segundo o Espiritismo, a Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita e nos apresentou e nos trouxe com tanto amor, com tanto sacrifício, sobretudo naquela época em que ele estava, ele trouxe essa obra para a gente, com a ajuda dos bons espíritos. Então hoje, se estamos aqui completando o Evangelho de número 1000, é graças a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, e também a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, e a toda a nossa equipe que ali serve, que nos concede esse momento de estarmos aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o nosso agradecimento de número 1000 do Evangelho vai para todos também que repartem e partilham deste momento conosco, da nossa grande família do Evangelho diário. A cada um de vocês, meus irmãos, que partilham deste instante, que tiram minutos do dia para estar presente aqui conosco e juntos
acolhermos em nosso coração os doces ensinos do Cristo e os grandes esclarecimentos do Evangelho. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos e é com muita alegria que a gente agradece muito a Jesus, aos bons espíritos, a Deus nosso Pai, por estarmos aqui neste momento. Que Deus possa, hoje, nessa semana que se inicia, abençoar a todos os lares da terra, abençoar a cada coração que aqui se encontra, a conceder a força necessária para as lutas dos dias que virão e também a conceder a todos nós os pés no chão para que possamos com humildade caminhar dia após dia. Meus amados irmãos em Jesus, vamos hoje com esse coração tão agradecido, com esse coração tão em paz, com esse coração em Jesus, iniciar o nosso evangelho de hoje, o qual nós iremos hoje começar aqui com a história do capítulo 37 do livro Luz Acima, meus irmãos. Hoje nós iremos unir a história do capítulo 37 de Humberto de Campos com uma linda passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e com a bênção de Deus extrair as sementes de ensinamento hoje para o nosso coração, para o nosso dia. Meus irmãos, essa história do capítulo 37, ela se chama Candidato Impedido e nos conta a história de um homem que desejava seguir a Jesus, mas ele foi impedido disso. E a gente vai descobrir hoje aqui nessa história o que impediu esse homem que estava com tanta vontade, tanta sede de seguir os passos do Mestre Nazareno. Meus irmãos, conta-nos Humberto de Campos que quando Jesus esteve aqui conosco na Terra, as palavras dele, os ensinamentos, os atos eram de tamanha luz e consolação, tocava tantos corações que muitas pessoas vinham de longe com o desejo de se tornar um discípulo de Jesus. As pessoas vinham de longe, com aquela vontade de seguir ao Cristo. Pessoas que ouviam o ensinamento de Jesus, que um ia contando para o outro, e ao ouvirem, tinham aquele despertar no coração, eram tocadas e iam em busca de Jesus para segui-lo, desejosos de entregar a própria vida nas mãos de Jesus. Então, não eram apenas almas enfermas, não eram apenas pessoas com enfermidades que buscavam a Jesus por uma cura. Muitos, tocados pela luz grandiosa de fé que Jesus disseminava, iam em busca, desejosos de servir ao Cristo, de entregar a tua vida a Jesus. E por isso, certo dia, Jesus estava na casa de Mateus, também conhecido como Levi por todos nós. Jesus estava na casa de Levi, descansando breves minutos, quando chegou um homem muito importante naquela época, um homem com uma postura forte. E este homem, parando ali na porta da casa de Levi, vai até Jesus e, conversando com Cristo, mostra extremo interesse em ser seu discípulo, em entregar tua vida a serviço de Jesus. E este homem conta que ele ouviu falar que o Cristo pregava sobre um novo reino, um reino que estava próximo.
o reino de Deus. E ele estava interessado em adentrar nesse reino. Por isso, ele estava disposto a servir, a estar caminhando dentro do discipulado, dentro do ministério de Jesus. Olha que interessante, porque este homem era a primeira vez que ele encontrava com Jesus presencialmente. Ele apenas tinha ouvido falar sobre as ideias, sobre os ensinamentos, sobre as pregações do Cristo. E apenas por ouvir falar que Jesus pregava sobre um reino novo que estava próximo, ele demonstrou interesse em largar tudo e ir ao encontro de Jesus. E assim ele fez. O Cristo, claro, o recebeu de braços abertos, assim como Jesus recebe a cada um de nós que o chama, que o busca. Mas Jesus, ao se encontrar com esse rapaz, decide ali questionar as suas intenções. Já que o rapaz deixou explícito que ele gostaria de adentrar nesse reino de Deus, então Jesus o convidou para adentrar no reino de Deus, sondando também as tuas intenções. Então, diante disso, Jesus diz ao homem: Hoje temos em Carfanaum 2 loucos agonizantes, num telheiro junto à casa de Pedro, pedindo e suplicando a cooperação fraternal. Será que você poderia ajudar a socorrer esses 2 irmãos? Este é o pedido de Jesus para este homem. Este homem que demonstra interesse em caminhar no discipulado do Cristo. O mestre diz: Meu irmão, hoje nós temos 2 loucos agonizantes perto da casa de Pedro, em Carfanaum. Será que você poderia ir até lá e socorrer a estes homens? Ouvindo ali a súplica de Jesus, o homem com tamanha disposição, logo inicialmente diz que não será possível, porque ele tem um cargo muito importante na vida material. E justamente por ter este cargo, onde ele interpreta as leis divinas ali, e onde ele interpreta os ensinamentos do alto, justamente por ele ter esse cargo, ele não poderia simplesmente chegar lá e acolher esses 2 loucos agonizantes. O que as pessoas iam dizer? A crítica ia cair em cima dele. As pessoas iam espalhar a fofoca desse momento. E imagina ele com um título tão alto na vida material, se colocando a ajudar 2 loucos? Se rebaixando, diz ele, a esse ponto? Não, não seria possível. Essa foi a resposta dele para Jesus. Mas o Cristo não desanimou do rapaz. Ele tinha boa vontade em querer adentrar em teu discipulado, a seguir os seus passos. Então Jesus disse para ele: Meu irmão, na casa de Joana, hoje, se encontram 2 jovens, órfãs, necessitadas de apoio, de ajuda, necessitadas da caridade. Você poderia ir até a casa de Joana e ajudar essas 2 órfãs que ali se encontram? E o homem, olhando fixamente para Jesus, diz que dessa vez não poderia, porque ele tinha um cargo, um título muito importante na vida material. Ele interpretava os textos divinos. Como ele poderia chegar lá para ajudar 2 órfãs, 2 meninas que foi abandonada? O que as pessoas iriam falar dele? Olha lá, uma pessoa com um cargo tão importante ajudando 2 órfãs? Não seria possível. Jesus não desanimou e irá lhe pedir mais uma ajuda, já que o homem está tão desejoso assim de adentrar no reino de Deus.
a seguir os teus passos, Jesus vai pedir para ele mais uma ajuda. Afinal, todos aqueles que desejam seguir o passo do Mestre também têm que estar dispostos a cumprir, nem que seja um pouquinho, da jornada desse Mestre. Ou seja, este homem que estava tão disposto a entrar no discipulado de Jesus, também deveria estar disposto a fazer nem que seja um pouquinho de toda a caridade que Jesus fazia. Porque Jesus estava entre os pobres, entre os humilhados, entre os excluídos e entre os doentes. Então Jesus convida este homem que deseja seguir os passos dele a cumprir o teu ministério e a também a estar entre esses irmãos necessitados. Porque qual o sentido de ser desejoso em seguir o caminho de Jesus, mas não querer cumprir também os passos que o Cristo cumpriu? A ajuda que Jesus deu, em ser um pouquinho, nem que seja o reflexo do que Jesus também fez. Bom, deste modo Jesus vai fazer mais um pedido para ele. Irá colocar, olha, nós temos um paralítico que foi recolhido lá na casa de Felipe, o apóstolo. E este paralítico necessita de amparo. Felipe, neste momento, não se encontra lá. Será que você poderia ir e ficar apenas alguns dias até que Felipe retorne, ajudando este homem paralítico para a cura? O homem olhou para Jesus e disse: Eu não posso. Eu não sei o que esse homem fez para ele estar nessa condição. E aqui eu preciso acrescentar uma coisa, que naquela época, meus irmãos, todas as pessoas que tinham uma limitação física, alguns acreditavam que elas eram pecadoras, por isso que tinham limitações físicas, e justamente por isso não mereciam ajuda, não mereciam amparo. Muitos acreditavam nisso há 2000 anos atrás, até a vinda de Jesus, que começa a socorrer a todos esses irmãos, a abrir os braços a todos esses irmãos e a mostrar a todos, a ensinar que eles também merecem o amor de Deus. Então, meus irmãos, este homem olha para Jesus e diz: Olha, não tem como. Eu não sei o que esse homem fez para ele estar paralítico desse jeito. Imagina eu com meu título alto, chegando lá e ajudando este homem, o que as pessoas comentariam? Então Jesus olhou bem para este homem e disse: Então, afinal, o que você deseja? Bom, inicialmente o homem chegou aqui demonstrando interesse em seguir os passos de Jesus. Cristo mostra o caminho para ele. Qual que é o caminho? Caridade, ajudar o próximo. E o homem não aceita nada. Então Jesus diz: Então o que você deseja? E o homem coloca: Olha, eu quero adentrar nesse novo reino. Quero seguir os teus passos. E aí Jesus responderá que ele está no caminho errado, que não é ali. Que ele deveria seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos, porque o homem, em verdade, não queria seguir os passos de Jesus. Ele queria apenas um cargo para ele dizer que ocupava. O homem não queria verdadeiramente seguir os passos de Jesus, ser um discípulo do Cristo. Ele queria apenas um cargo, uma posição para dizer que ali estava. Ele queria ocupar o cargo de ser discípulo do Cristo, mas ele não queria fazer o necessário para ser um discípulo. Ele queria ser titulado como um seguidor do Cristo, como alguém que era um discípulo de Jesus. Mas ele não queria fazer o mínimo que era necessário para ser um discípulo do Cristo. E Jesus diz para ele: você está no caminho errado. Não vai ser aqui que você vai encontrar esses títulos. Inclusive, Jesus diz: realmente, a gente precisa de companheiros para o ministério. Mas você já possui muitos títulos, não é mesmo? E o evangelho, ele precisa justamente de corações desembaraçados,
que estejam prontos ao necessário auxílio em nome de nosso Pai. Por outras palavras, Jesus diz: olha, você já tem muito título, você já é muito importante na terra, não é mesmo? Bom, então, o Evangelho necessita de homens de coração simples. O Evangelho convida aos de coração simples, aos de coração dispostos. E não aqueles que possuem títulos e estão preocupados só com isso. O Evangelho não se preocupa com os títulos da vida material, se preocupa com o que está no coração. E aí o homem, olhando para o Cristo, ri na cara de Jesus, sarcástico e sem entender um pingo do profundo ensinamento de Jesus, vira as costas para o mestre Nazareno e vai embora. Meus amados irmãos em Jesus, este é o ensinamento, esta é a história de hoje do querido Espírito Humberto de Campos, a qual nos convida a pensar que Jesus não nos pede muito para seguirmos com Ele no caminho do bem. Ele nos pede um coração disposto a fazer a nossa parte na seara divina. E muitas vezes estamos na posição desse homem, recebendo pedidos de Jesus de auxílio ao nosso próximo. E estamos recusando. Talvez porque achamos difícil, porque não queremos tentar, porque estamos com preguiça. Estamos recusando. Meus irmãos, isso me lembra muito uma passagem, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho, item 4. Esta mensagem, meus irmãos, ela é muito bonita em sua essência, em cada palavra dela, mas em sua essência profunda, ela é muito bonita, porque ela nos traz uma história de uma mãe e de uma filha. Uma mãe que sempre ajudava ali humildemente ao próximo, ou seja, uma mãe que estava nos passos de Jesus, seguindo os passos do mestre Nazareno. Então essa mãe sempre ali humildemente auxiliava através da caridade a todos que necessitavam, sem que ninguém soubesse o que ela fazia. A tua filha pequenina demonstra interesse em também começar a ajudar as pessoas, também a seguir esse caminho do bem. Só que a mãe diz: minha filha, o que você pode dar de realmente seu? Porque se eu te entregar um dinheiro na tua mão para você ajudar, por exemplo, o mérito vai ser meu, porque o dinheiro está vindo de mim, o esforço veio de mim, você só entregou. Se eu te der alguma coisa pronta para você ajudar essas pessoas, que mérito você tem, minha filha? Se você não teve esforço nenhum para fazer essa caridade, você só pegou algo que estava pronto, foi lá e ajudou. A título externo você estava fazendo alguma coisa, mas interiormente você não fez esforço nenhum na caridade. Então, essa mãe ensina a filha, através do esforço próprio, a doar algo para o próximo. E aí a mãe diz: então você vai começar a ir comigo, e através das suas mãozinhas você vai me ajudar ali a amparar os doentes, a costurar roupinhas com a sua mãozinha para ajudar as pessoas, porque você vai ter feito algo do teu esforço, das tuas mãos. Se eu te entregar algo pronto, para você só repassar isso para alguém e dizer que isso é caridade, não é. Porque você não está tendo esforço nenhum nesse amparo. Então é preciso que, se você deseja aprender o que é caridade, o que é fazer o bem ao próximo, você precisa ter esforço nesse instante. Precisa dar do teu esforço. E o que você pode dar nesse momento? O teu tempo, as tuas mãozinhas ali em auxílio a um trabalho ao próximo, a costurar uma roupinha. Pode parecer pouco, mas não é pouco, porque você está fazendo de si, você está doando de si, algo de si verdadeiramente, para ajudar o próximo. E aí a mãe ensina a filha caridade dessa forma, e é muito bonito. Porque realmente, a gente pegar algo pronto e só repassar, aonde está todo aquele coração de amor
Onde está todo aquele esforço? Mas quando a gente dedica algo nosso em auxílio ao próximo, mesmo que seja o tempo, o esforço, está partindo de nós, é mérito nosso. Aí vem a caridade. E essa mãe ensina isso, que se ela desejava fazer o bem e a caridade, ela precisava se esforçar para isso. Ela precisava fazer a parte dela nisso. E não simplesmente pegar algo pronto e entregar na mão do outro. E aí, meus irmãos, hoje eu trouxe essa história do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual eu contei aqui com as minhas palavras, brevemente, de forma simples. Mas essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo se casa aqui hoje com essa história de Humberto de Campos, porque Jesus, por outras palavras, estava convidando a este homem a ele fazer o esforço próprio para seguir o Mestre Nazaré, a ele conceder do esforço dele, do sacrifício dele, a caridade em auxílio ao próximo. E o homem não aceitou. Então, que mérito teria se esse homem entra para o discipulado de Jesus, diz que vai seguir os passos do Cristo, mas Jesus é o único que faz caridade, o único que se esforça, o único que se sacrifica? Que mérito esse homem teria? Então Jesus mostra para ele o caminho do fazer com as próprias mãos, do próprio esforço, derramar o próprio suor em auxílio ao próximo, para seguir no caminho do bem. E assim, meus irmãos, é também com todos nós, com todos nós. Desejamos seguir o caminho do bem. Se estamos aqui hoje, o nosso desejo é ser uma alma melhor. Mas qual esforço estamos fazendo ao longo do nosso dia para seguir os passos do Cristo? Qual esforço nós estamos fazendo para viver a caridade? Para fazer a nossa parte na grande seara divina que tem espaço para todos, para todos. Meus amados irmãos, não sejamos o reflexo deste homem, que quer apenas o caminho fácil, que se preocupa demais com o que os outros vão falar, com os títulos exteriores. Não sejamos o reflexo deste homem, mas sejamos hoje, meus irmãos, o esforço em ação para viver o amor. Compreendendo que é necessário que a gente se rebaixe no mundo para nos elevarmos em nome de Deus. É necessário. Meus irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso Evangelho de número 1000, trazendo para todos nós a palavra da caridade, do amor, do esforço, do se esforçar para viver o amor. Aí vem os grandes crescimentos, aí vem a nossa melhora. Meus irmãos, que hoje essas palavras possam frutificar em nosso coração e nos conceder os ensinamentos que a nossa alma mais necessita. Eu convido a todos para encerrarmos com Jesus em nossa alma e possamos caminhar em Jesus e com Jesus ao longo de toda a nossa segunda-feira, de toda a nossa semana, de toda a nossa vida. Fiquemos em paz e nos lembremos que este Evangelho de número 1000 é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós, que nos reunimos aqui diariamente para acolher os ensinos de Jesus. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Cristo. Uma excelente segunda-feira para todos nós.